convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas. Lucas 7:25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo, passou distante daquele homem. Versículo 33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo: íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Vamos ler só mais uma vez o verso 36 e 37. 36 assim: Qual destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Nós vemos Jesus dando uma aula que traz um pouco de confronto para as nossas vidas, no aspecto de que alguma coisa às vezes está errada. E Deus quer falar conosco hoje sobre fazer o certo ou fazer o bem. O que irá no olhar de Deus, na ótica de Deus, o que é certo? Fazer o certo ou fazer o bem? Nem sempre fazer o certo é fazer o bem. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Amém? Diga: Eu estou aberto para ouvir Jesus. A palavra diz, irmãos, que vinha um homem, ou melhor, descia um homem da cidade de Jerusalém para Jericó. E essa estrada, esse caminho, era muito perigoso. Porque apesar de ser uma distância de mais ou menos de 30 quilômetros, não era uma distância, não era um caminho reto, era um caminho de descida. E era um lugar que, apesar de ser curta a distância, não tão longa a distância, mas era um lugar de difícil acesso, porque havia corredeiras, havia abismos, e havia lugares que eram propícios para ladrões se esconderem. Lugares, rochas, meio de cavernas ali, e as pessoas tinham muito medo de passar por essa estrada, de passar por esse caminho, porque as pessoas, os ladrões, os salteadores, os homicidas, pessoas de má índole, se escondiam nesses lugares favorecidos pela região, pela estrada. Eles se escondiam, e quando alguém passava sem uma certa, digamos que uma certa proteção de outras pessoas, quando alguém passava sozinho, geralmente aquela pessoa, ela era assaltada, muitas vezes
era morta. Por isso as pessoas que tinham obrigação de passar por este lugar, eles sempre viajavam em comboio. Eles sempre passavam de várias carroças, vários viajantes, pessoas armadas, pessoas preparadas. Quando vinha alguém dizendo as condições financeiras, trazendo riquezas, iam pessoas, sabe, cavaleiros, iam pessoas ali prontas para qualquer tipo de arapuca, de armadilha, de ataque. E eles iam dessa forma. Algumas pouquíssimas pessoas se arriscavam a passar por este lugar sozinhas. E nós vemos que a palavra diz que esse homem, ele vinha descendo por essa estrada, por este caminho, que era um caminho perigoso. E a primeira coisa que nós vemos, que nós podemos observar, é que esse homem, que foi pego pelos ladrões, pelos salteadores, que levou ali muita porrada, violência contra ele, foi arrombado, e a Bíblia diz, como nós vemos agora, foi deixado meio morto. Ele estava praticamente morto. Deixou lá mole, todo quebrado no chão. A primeira coisa que observamos é que esse homem, para nós, seria uma pessoa imprudente. Pense comigo. Aqui em Salvador tem um lugar, lá no Nordeste da Maralina, pode nem tão longe assim, né? Mas vamos me focar nesse lugar. O lugar lá no Nordeste da Maralina, que é uma... Eu não sei bem como é que é o lugar, eu nunca fui, mas já ouvi falar bastante desse lugar, e tem pessoas conhecidas que moram ali perto, né? É uma divisão entre o Nordeste de Amaralina e da Santa Cruz. Essa divisão eles chamam de areal. Alguém sabe sobre isso aqui? Conhece o lugar? É um lugar chamado areal. E é um lugar extremamente perigoso. É só para você entender que seria mais ou menos a mesma coisa de você que mora aqui na Ribeira, aqui na Cidade Baixa, nessa região, sair daqui e ir lá para o areal sem ter ninguém conhecido de lá com você, e você for entrar para fazer qualquer coisa. Ah, pastor, ninguém faria isso. Ninguém faria uma loucura dessa. Mas vamos imaginar que você fizesse. Não seria um ato de imprudência, sim ou não? Esse homem que nós vemos agora, ele fez isso. Ele desceu por essa estrada, por esse caminho perigoso, sozinho, e nós podemos dizer que ele era imprudente. Podemos dizer que ele era uma pessoa que não estava vigiando, não é verdade, irmão? Não estava vigiando. Não estava vigiando. Sabendo que o lugar é perigoso, por um trem desse, ele não estava vigiando. Mas ele foi. E foi pego por ladrões. E quase foi tirado a sua vida. Lembre-se que isso é uma parábola de Jesus, mas nós entendemos que o Senhor tem revelações para as nossas vidas com relação a isso, porque várias pessoas já passaram por coisas parecidas, e até por coisas iguais, até mesmo. Interessante. Deus começa a dizer para um homem que se dizia doutor da lei, digamos que um advogado da época, uma pessoa que defendia a lei da época. E se é entendido que os doutores daquela época, eles carregavam resumos da lei nas mangas da sua roupa. Interessante isso, né, irmãos? Eles saíam pelas ruas, porque se alguém nos confrontasse com a lei, por que é isso e aquilo outro? Eles pegavam a lei, o resumo da lei, e carregavam consigo, e vinham para eles, a lei diz isso aqui, isso aqui. Eles carregavam. E com Jesus não foi diferente. Veja aí na palavra, mostra aí Lucas 10, olha no verso 25, o que está escrito aí? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para entrar a vida eterna? Queria ver qual era a resposta de Jesus. Olha o verso 26. E ele disse, olha bem, quem está escrito na lei, como que? Como leis, quer dizer, estava na mão dele. O que está escrito? Como você lê aí? Ele pegou e leu. Por quê? Amarás ao teu Deus, né? Todo o teu coração, tua alma, tuas forças, ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus começa a trazer essa informação por meio de uma parábola para ensinar a este homem o que é que realmente essa palavra, essa direção de Deus queria dizer para nós, queria trazer para nós. Esse homem descia sobre a estrada, foi pego, deixado como morto. E a palavra diz, foi o Senhor falando, desceu um homem, veja aí no verso 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando como meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de lá, preste bem atenção.
Quando a gente lê esse texto de forma dinâmica, nós somos tentados a imaginar de cara que o sacerdote está todo errado. Não é verdade? Mas peraí, tem um rapaz ali quase morto, o cara vai descendo pela mesma cidade, vê um rapaz meio morto, todo quebrado, foi roubado, suas vestes, quem sabe, rasgadas, todo ferido. O sacerdote, um homem que seria um homem de Deus, ele olha, vai passando e olha e passa de largo, passa bem longe e segue o seu caminho. Nós somos tentados a primeiramente dizer, esse cara está todo errado. É como se fosse um pastor hoje em dia, comparativamente falando, tem um rapaz todo quebrado, não tem ele ali, não tem mais ninguém, e seguir o seu caminho como se não tivesse feito nada de errado. Logo depois vem o levita. O levita era alguém que servia na casa de Deus. O levita não é, sabe, é como hoje, né? Em alguns lugares, em algumas situações, em que a pessoa apenas que canta na igreja, ou que toca na igreja. O levita não era isso no Antigo Testamento. Eram pessoas que serviam no templo, pessoas que limpavam o santuário, pessoas que cuidavam das coisas da casa de Deus, cuidavam com zelo, cuidavam com amor. Não era só chegar para fazer alguma coisa. Eram pessoas que cuidavam com zelo na obra de Deus, na casa de Deus. E esse homem levita, ele desceu também pelo mesmo caminho, viu a mesma cena que o sacerdote viu, ele enxergou, viu a situação, quando ele fez, passou de lado do mesmo jeito. Quando lemos esse texto, a primeira informação que nós temos é que esses dois homens estavam completamente errados. Só que o que Deus quer falar para a gente hoje é que esses homens estavam certos. O sacerdote e o levita, eles tinham algumas coisas que eles não podiam fazer. Eram leis que estavam também no Antigo Testamento. Né? Você pode ver depois em Levítico, você pode ver lá no Levítico 5 falar sobre isso também. E eram pessoas que eles tinham algumas, digamos que algumas diretrizes que eles precisavam cumprir. Uma das determinações para o sacerdote é que se ele tocasse, digamos que em um estrangeiro, quando uma pessoa estava lá morta, ele ficaria impuro. Olha bem, ele ficaria impuro e não poderia servir na casa do Senhor até se purificar, passar por 7 rituais para poder se purificar. O levita, do mesmo jeito. Se ele fosse ajudar, ele era uma pessoa que serviu na casa de Deus. Se ele fosse um estrangeiro e ele fosse tocar naquela pessoa, seguindo a lei da religião daquela época, eles estariam impuros e não poderiam, se aquele homem estivesse morto mesmo, aí é que eles ficariam um bom tempo sem poder fazer nada na casa de Deus. Olha que situação interessante. Havia leis muito claras e rígidas que diziam que os que exerciam funções religiosas ficariam impedidos de realizá-las caso tocassem em um cadáver ou em um estrangeiro, para estar ritualmente impuro. Portanto, veja bem, a lógica e o bom senso sugeriam a esses senhores, ao levita e ao sacerdote, que não havia nada mais inteligente a fazer a não ser dar fora dali o mais rápido possível. Não devemos ser incriminados por isso, pois não fazemos nós exatamente a mesma coisa quando todos os dias passamos por situações parecidas nas estradas, nos semáforos e nas calçadas. Finalmente, entra o samaritano na história. Veja bem, todos nós passamos por situações bem parecidas no dia a dia. De repente você vê, ontem mesmo, eu estava lá em Feira de Santana, estava na rodoviária esperando o pastor Kleber a gente fazer o programa de TV. E veio uma pessoa do nada, né? E chegou assim, em cima de mim, todo alvoroçado, e começou a mostrar uma série de papéis, dizendo que ele tinha feito não sei o quê, que era não sei o quê, que estava vindo da onde, e tal, e ele queria dinheiro, até que uma pessoa, um guarda da rodoviária, um policial militar, veio com uma pessoa da assessoria e o abordou, tirou de cima de mim e levou para conversar lá fora, estava alguma coisa para fazer com ele. Mas ele veio todo alvoroçado. Qual é o seu primeiro pensamento? Deve ser um ladrão, não é isso? Deve ser uma desculpa para tentar me abordar, para tentar me roubar, para tentar alguma coisa contra a minha vida. É o primeiro pensamento que a gente tem. Muitas vezes a gente recrimina o sacerdote e o levita que passaram e disseram: isso aí deve ser uma coisa errada, eu vou cair fora. Não sabemos o que eles pensaram. Mas qualquer pessoa pensaria inicialmente que isso pode ser uma armadilha contra mim.
pode ser uma tentativa contra a minha vida. E veja bem, inicialmente nós podemos entender que eles estavam certos. Certos porque a lei dizia que eles não poderiam tocar naquele estrangeiro. Eles não poderiam tocar no rapaz. Se tivesse morto, pior ainda. Então, inicialmente, logicamente falando, eles estavam certos. Estavam dentro da lei. Estavam compreendendo, sim ou não? Amém. Estavam cumprindo a lei. De certa forma, sim. E continuaram o seu caminho. Logo depois, veio o samaritano. E nós sabemos que os samaritanos, eles não tinham ali uma boa convivência, um bom contato, melhor dizendo, com os judeus. Foram uma série de situações que ocorreram no passado, não vou entrar nesse mérito agora, mas você pode estudar um pouco mais sobre isso. Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia toda uma situação. Os judeus viam os samaritanos como heréticos, como pessoas, sabe, que tinham introduzido no meio do povo rituais a outros deuses, se bem que isso nunca foi provado, na verdade. Mas eles tinham uma rixa, eles não podiam estar em contato com os samaritanos. E os judeus, e os samaritanos com os judeus. Ambas as partes tinham essa rixa. E o samaritano vem descendo pela mesma estrada. O que ele faz? Ao invés de passar de lá com os outros, lembre-se, era uma pessoa que estava lá, não sabia se a nacionalidade dele, então ele tinha vindo, os sacerdotes levitas julgaram, é estrangeiro, não vou tocar nele. Mas o samaritano percebeu que ele era um judeu. E ali foi, se apossou daquele homem, curou as suas feridas, pegando vinho e óleo e azeite. E nós sabemos que o vinho e o azeite, irmãos, ainda são coisas que representam a prosperidade. Naquele tempo era uma moeda corrente, digamos assim, eram coisas caríssimas. O vinho original e o azeite original ainda são caros mesmo. O virgem, né? O de melhor qualidade ainda é caro, muito caro. Então, digamos que eram reservas financeiras que aquele homem tinha para ele. Mas ele pega aquele vinho e aquele azeite e começa a tratar as feridas daquele homem. Ele nem sabia quem era de fato, sabia de ser judeu, não sabia quais eram as práticas dele. Ele podia pensar, ele quer quebrou a cara porque ele quis. Ele foi imprudente, não vigiou. E isso nos faz entender e trazer isso para as nossas vidas hoje. Quando Deus tem nos falado esse mês inteiro sobre comunhão, muitas vezes nós agimos da mesma forma que o sacerdote e que o levita agiu. Eles pensavam estar fazendo a coisa certa, mas estavam fazendo aos olhos de Deus tudo que era condenável. Veja bem, como falei inicialmente, às vezes fazer a coisa certa, de fato, não é a coisa certa a ser feita. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Por exemplo, no nosso meio, como servo de Deus, como igreja de Jesus, às vezes, nós sabemos que alguma pessoa, ela caiu no erro. Sabemos que alguma pessoa caiu no pecado. Sabemos que alguém fez alguma coisa condenável e, traiu Jesus, saiu da igreja, traiu o marido, traiu a mulher, matou alguém, bateu em alguém. E sabe qual é o nosso primeiro pensamento? Ele está errado. Ele foi imprudente. Ele não vigiou. Quantos de nós que somos filhos de Deus, estamos inseridos na família de Deus e devemos falar de comunhão o tempo todo, a nossa primeira atitude é julgar a pessoa que fez a coisa errada. A nossa primeira atitude é justamente dizer, para um certo desencargo de consciência, da nossa parte, dizer, ele fez porque ele não vigiou, ele fez porque ele não foi prudente, ele fez porque ele não orou, ele fez, ele caiu, ele traiu, ele bateu, ele matou, ele fumou, ele se drogou, porque não vigiou. Não, deixe ele agora passar pelo processo dele, para ele aprender a lição de não fazer mais. O nosso pensamento humano, racional, lógico, e até certo, em certa forma de pensar, seria esse. Não, ele não errou, deixa lá, é com ele Jeová. Ele falou mal de mim porque ele quis, ele falou mal dessa igreja porque quis, ele falou mal do pastor porque quis, ele falou besteira porque quis, ele traiu porque quis, ele fumou droga porque quis. Deixa de quebrar a cara agora. E a nossa atitude parece certa, parece uma atitude certa. Não, ele está passando pelo processo dele com Deus, deixa ele lá. Deixa ele lá. E sabe o que é isso? É uma desculpa para fazer
fazer a coisa certa. E o que te adianta, irmão, falarmos sobre comunhão, se nós ainda temos esse tipo de atitude? Porque é muito mais fácil a gente falar para alguém notícia, alguém caiu, alguém errou, não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é um servo de Deus como você é, não é um filho de Deus, ele falhou, tudo bem, não vigiou, tudo bem, não foi prudente, ele foi pela estrada, ele sabia que tinha perigos, e ele sofreu consequências por causa disso, mas isso não me tira o dever como irmão de ajudá-lo, isso não tira de mim o dever dado pelo Senhor, de cuidar dos meus irmãos que estão fracos na fé, de suportar os meus irmãos que estão fracos na fé. Eles erraram, eles caíram, eles pecaram. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E certamente você tem essa atitude de, deixá-lo de canto, de recriminá-lo, de ajudar a fazer o trabalho que é do diabo. Porque muitas vezes nós tomamos o papel do diabo para nós. Somos o primeiro a apontar o dedo. Somos o primeiro a recriminar a pessoa. Nós deixamos o diabo não fazer o papel dele e nós assumimos o papel que é de Satanás, que é de acusar a pessoa, que é de recriminar a pessoa, deixá-la de lado e ainda sair por aí falando mal dela. Por desculpa que eu estou pedindo a oração, eu falo tudo que ela fez de errado. Olha, vamos orar para uma pessoa, que tal pessoa aí, isso aconteceu, acabou quebrado agora. E como uma desculpa para pedir oração pela pessoa, eu estou ajudando para colocá-la mais para baixo, ajudando a destruí-la moralmente. Que é meu irmão. Você não faria isso se fosse a sua família de sangue. Mas nós somos filhos e irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E se você, irmão, sabe de uma pessoa, não importa se é daqui da igreja ou de outro ministério, que caiu, que errou, você não tem nenhuma moral, eu não tenho, nenhum de nós temos moral alguma para dizer, ele errou, ele quebra a cara, ele que paga o preço dele agora, ele que sopra e aprende o diabo pisneiro dele, para depois vir para Jesus tratado. Que tipo de atitude é essa, filho de Deus? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu quero ver o meu irmão quebrar a cara para depois aprender a lição? Isso é um pensamento que não tem nada a ver com Deus. Queridos, o sacerdote e o levita estavam certos no aspecto de cumpridores da lei. Às vezes parece fazer a coisa certa. Errou, eu fiquei sabendo, eu vou me afastar dele, porque se eu andar com ele agora, vão dizer que eu sou companheiro das más obras dele. Ele não errou, eu vou ficar longe dele. Parece a coisa certa a ser feita, mas é errado. Parece a coisa certa a ser feita, mas é errado. O nosso papel como igreja é nos juntarmos a ele e ajudá-lo. Eu lembro de um homem, não estou aqui tocando trombeta nem glorificando, foi Deus que fez a obra da vida dele. Eu lembro de um homem que estava preso, um senhor de quase 50 anos, 48 anos, estava preso em cadeias de homossexualismo há muitos anos. E eu fui pregar num lugar, ele veio até mim e falou: pastor, me ajude, eu quero me libertar disso. Eu não consigo me libertar disso. Eu quero, mas eu não consigo. Nós começamos a acompanhar esse rapaz, começamos a ajudar na oração, começamos a cuidar dele. E Deus começou a libertá-lo e abençoá-lo. E depois nós ficamos sabendo: ó, o pastor Lucas agora está andando como homossexual, está andando com gay. Mas se estivermos entristecendo o coração, nos entristecendo o coração, por estarmos fazendo aquilo que agrada a Deus, vale a pena. Porque depois vem aquele homem restaurado, liberto, não tem dinheiro que pague, irmãos. Ah, mas o seu nome fica queimado, o nome do pastor Cléber, porque faz isso e ajuda, não sei quem, fica queimado. Ah, se eu fizer, vou ficar com o meu nome queimado. Que fique diante do homem, mas que agrade o coração de Deus. Que fique diante do homem, queimado, taxado como isso, como aquilo, mas que fique agradável diante de Deus, porque essa é a atitude, essa é a atitude que Deus espera de mim e de você, como filhos de Deus, como referenciais de Deus na terra. Está cuidando de um drogado, daqui a pouco está se contaminando com ele, que falem, que digam, que esculhambem. É o Senhor que te justificará. É o Senhor, porque
você está colocando a mão na lama, por assim dizer. Mas o Senhor fez a mesma coisa por você. Outros fizeram a mesma coisa por você. Alguém colocou a mão na lama, foi a sua vida, te ajudou, te levantou. Talvez ninguém fisicamente, mas Deus fez isso por você. E você está aqui hoje, glória a Deus por isso. Olha para o seu irmão, diga assim: é tempo de colocar a mão na lama, irmão. Colocar a mão na lama não está se referindo a pecado, não, irmãos. Estou falando sobre ajudar alguém que está na lama. E não ficar recriminando. Ah, mas o certo é me afastar de Deus. É o certo aos seus olhos. Mas é o certo aos olhos de Deus? Diga para o seu irmão, tem que pensar sobre isso. Olha para ele e fala assim: é tempo de pensar sobre isso. Queridos, isso é tremendo. Jesus ele começa a ensinar aquele homem acerca disso. O problema não é ter que escolher entre fazer o certo ou o errado. A questão está entre fazer o certo ou fazer o bem. Era o certo para o sacerdote e para o levita, mas não era o certo aos olhos de Deus. E veja bem, com essa parábola Jesus estava propondo que quando tivermos que optar entre fazer o certo ou fazer o bem, devemos escolher claramente fazer o bem. Amém? Olha, você pode dizer assim: quando você estiver diante de uma situação em que você precisa escolher fazer o certo ou fazer o bem, faça o bem. Amém? Diga: faça o bem. Como cristãos, reforçamos a ideia de que para se fazer o certo, devemos exercitar a razão, e é isso mesmo. Mas nunca devemos perder a noção de que o certo não é mais importante do que a vida. Você pode ver outros exemplos disso em Mateus 12, versículo 1, em Mateus 12, versículo 9 ao versículo 13. Ali fala o seguinte: o sábado foi feito e estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí Mateus 2, 7. Para a pergunta: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem no sábado? Jesus disse. Quando a gente fala sobre o samaritano, a gente já pensa numa pessoa errada, uma pessoa que não tinha caráter, enfim, um monte de coisa. Mas, no entanto, foi ele que venceu as suas filosofias. Preste bem atenção. Ele venceu toda uma situação religiosa, política, venceu tudo isso. E foi ele quem curou as feridas do rapaz e disse: ó, tudo o que ele usar, quando eu voltar eu falo para você. Tudo, pode ser tudo. Ele venceu seus confrontos internos, seus confrontos políticos, ele venceu tudo isso para fazer o bem. O sacerdote e o levita fizeram o que era certo aos olhos dos homens, mas fizeram o que era reprovável diante de Deus, porque deixaram o seu próximo ali. Será que nós não estamos agindo da mesma forma hipócrita? Será que nós estamos fazendo do mesmo jeito que eles? Quando vemos alguém que é o nosso irmão, o que é o nosso irmão? Quando vemos alguém, ou sabemos de alguém que está passando uma necessidade, uma luta, nós apontamos o dedo falando: está passando por isso, porque não está vigiando, porque não tem fé, e arrumamos um monte de desculpa para não dar a mão para essa pessoa. Diga para o seu irmão: será que você faz a mesma coisa que o sacerdote, que o levita? Arrumamos um monte de desculpa para não fazer o que é certo. Será que você é uma pessoa assim? Que arruma um monte de desculpa para não fazer o que é certo? No final, para encerrar, Jesus diz: quem desses três era o próximo desse homem? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano que vinha pelo mesmo caminho e que ajudou aquele rapaz? E o doutor da lei diz: foi o samaritano, porque agiu de misericórdia. A compaixão daquele homem foi o que fizesse, aos olhos de Deus, com que até mesmo quebrar aquelas leis humanas,
não o fizesse uma pessoa condenada, mas a compaixão que ele tinha no coração, ao vencer as suas filosofias, ao vencer tudo aquilo que está no coração dele, para ajudar a dar a mão a uma pessoa, aquela compaixão fez com que ele fosse agradável aos olhos do Senhor. Misericórdia. Deus ele quer, e não sacrifícios. Misericórdia de fazer o bem, mesmo se a pessoa não merece. Tanto aos da família da fé, quanto aqueles que estão lá fora. Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, ainda que pareça certo não fazê-lo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ainda que pareça certo não fazê-lo. Será que é certo aos olhos de Deus negar ajuda para alguém? Negar a mão para alguém? Negar o alimento para alguém? Negar o ombro para alguém chorar? Ainda que pareça certo, deixá-lo de lado. Eu preciso fazer o bem. Porque é isso, esse é o princípio da comunhão. É você fazer o bem e nem esperar retorno com relação a isso. Fazer o bem, fazer o bem. E se não tiver recompensa, mesmo assim, eu vou fazer o bem. Amém? Oh, aleluia, Senhor.